Graça e paz, meus amados, em mais oportunidade que o Senhor nos deu para estarmos aqui, para sermos ministrados pela palavra do Senhor. Você na sua casa, eu aqui, nós cremos que o Espírito Santo de Deus está sobre nossas vidas. Quando nós lemos a Bíblia, o Espírito Santo de Deus, ele reage em nossas vidas, ele nos ensina, ele nos molda, nos educa, porque ele é poderoso, ele é soberano. Eu sou o pastor Fernando Souza, sou pastor da Igreja Batista Filadélfia em São Gonçalo dos Campos e estou aqui no programa O Tempo da Graça para abençoar a sua vida e o seu coração. Nesta oportunidade eu quero falar sobre a soberania de Deus. Esse é um texto que mexeu meu coração e me levou a buscar entender, compreender ou até estudar um pouco mais sobre a soberania de Deus para tratar com pessoas que muitas vezes se sentem duvidosas desse poder de Deus, ou por muitas vezes por lerem demais alguns assuntos fora da palavra, fora da Bíblia, acaba tendo alguns conhecimentos distantes daquilo que a palavra nos propõe. Bom, o texto que eu quero ler essa tarde, nesse dia, está em Atos capítulo 17, a partir do verso 15, nós vamos ler até o verso 34, quando fala do momento em que Paulo ele sai da Bereia e vai para a cidade de Atenas, na Grécia, e ali ele, em uma de suas viagens missionárias, ele acaba conhecendo aquela cidade. Chegando ali, ele começa a passear pelas praças e, ao ver entre as praças vários altares a deuses, encontra ali entre eles um altar vazio com o nome ao Deus desconhecido. Entre esses altares era difícil encontrar pessoas porque eram mais de 30 mil deuses naquela cidade. E quando nós falamos sobre Atenas, nós estamos falando sobre um lugar onde a educação, o princípio filosófico era grande, se usava muito ali, e essas pessoas elas acabavam buscando conhecimento naquele lugar, e sempre tinha algum filósofo, tinha algum poeta, para que pudesse auxiliar, ajudar na condução das pessoas. Eu quero iniciar o texto em Atos 17, eu queria que você pudesse acompanhar comigo. O texto está em Atos 17, do 15 ao 18, por enquanto, que diz o seguinte: os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções que Silas e Timóteo se juntassem a ele. Então logo fosse possível. Enquanto eu esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Verso 17, por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, como aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Quando nós lemos esse texto do versículo 15 ao versículo 18, nós começamos a entender o que Paulo fez logo no início ali. Entre os poetas e os filósofos em Atenas, haviam duas classes de filósofos que estavam ali com Paulo. Ao Paulo quando pregava nas praças, ao Paulo quando pregava nas casas, pregava também nas sinagogas. E quando se ouviram falar a respeito de Jesus e a ressurreição, eles foram ouvidos por esses homens. E uma das classes eram os epicureus, que nós lemos no verso 18. Os epicureus, eles não admitiam que Deus fez o mundo, nem que Deus governasse o mundo. Eles eram homens que precisava prestar qualquer atenção a Deus. Eles achavam que Deus não, ele estava equivalente ao homem. E os epicureus, eles se entregavam aos seus prazeres sem se preocupar com o amanhã. A filosofia epicureia, ela veio do Epícoro. E esse filósofo Epícoro, ele tinha essa concepção de que o homem ele vivia em busca do prazer. O prazer de conhecer, de aprender, de entender as coisas, e o prazer de comer. E esses homens que viviam dessa forma, eles viviam como se não houvesse amanhã, sem nenhum tipo de preocupação com a vida, ou com o mundo, ou com algo que poderia acontecer. A segunda classe são a classe dos estoicos,
que pensavam ser tão bom quanto Deus e que se entregavam também aos prazeres da vida, mas mais às suas luxúrias da sua carne e dos seus olhos. Quando os homens tinham muito bem financeiro, eles achavam que eles não precisavam de Deus. Quando o homem ele tinha um poder aquisitivo elevado, ele dizia o seguinte: eu sou equivalente a Deus. Eram essas duas classes que estavam ali ouvindo Paulo e julgando Paulo. Mas eles tiveram algo que lhes chamaram a atenção. No versículo 19, nós vamos ler agora, Paulo foi levado para o Areópago. Esse lugar é um lugar de estudo e de ciência dos filósofos da Grécia ou de Atenas. E esses homens estavam curiosos em querer saber mais de Paulo. Trouxeram Paulo da praça para dentro do Areópago para que Paulo pudesse explicar aquilo que ele estava falando nas ruas. Quem é Jesus? O que é a ressurreição? Até porque eles achavam que Jesus era o Deus dos judeus. Então não poderia medir com os deuses deles. Mas também Paulo falava sobre, além de Jesus, ele falava da ressurreição. Ou seja, Paulo dizia, o meu Deus, além de ser o dono de todas as coisas, o criador de todas as coisas, ele ressuscitou. Para o grego, quando se trata de ressurreição, ele acha o seguinte: o corpo ele é a prisão da alma. E ele não admite que um homem ele possa estar morto com a sua alma livre, voltar a alma para dentro do corpo, já que o corpo, para eles, era a prisão da alma. Então, eles não concebiam muito bem a ideia de que o homem poderia voltar a viver. E eles pararam para ouvir Paulo por conta disso. Eles se interessaram com o assunto de Paulo por conta de Paulo falar: olha, o meu Deus, além de ser poderoso, Criador de todas as coisas, ele também ressuscitou dos mortos. E o verso 17, capítulo 17, do verso 19 ao verso 21, fala justamente sobre isso. E eu queria que você acompanhasse juntamente comigo aí o versículo 19 em diante, que diz: então o levaram a uma reunião do Areópago, onde perguntaram: podemos saber que o novo ensino é esse que você está nos anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Era esta a vida de um ateniense: viver no Areópago, viver nas praças, ouvindo pregadores dos seus deuses para tentar entender, para tentar compreender, conhecer. Nós ouvimos há pouco instante que a Grécia ela foi o berço da filosofia e que foi uma terra de muitos conhecimentos e muitos conhecedores, terra de muitos poetas como Homero, terra de grandes filósofos como o próprio Platão, criadores de algumas engenhosas e poéticas teorias a respeito do mundo. Esses homens estavam ali e criavam suas filosofias e juntamente com eles trazia seguidores, pessoas que se adequavam ao seu estilo de vida, ao seu modo de falar, de viver, principalmente de pensar. E eu trouxe para vocês nesse dia, alguns exemplos de filósofos. O primeiro eu trouxe o Tales. O filósofo Tales ele acreditava que tudo, incluindo o sol, a lua, as estrelas, a terra, as árvores, as flores, inclusive os seres humanos, todos eles vinham da água. A sua matéria-prima, ele originou-se de uma única substância, que era a água. Além dessa teoria, nós temos outra filosofia, que os antigos filósofos eles diziam também que tudo era feito de ar. Ou seja, a vida explicava que ele vinha do ar. Ou seja, o ar lançado em suas narinas formou o coração, o pulmão, os músculos, o sangue e todas as outras partes do corpo. Dentre essas filosofias, ainda existiam outros filósofos que acreditavam que o fogo era a substância de todas as coisas. Então, o sol era puro fogo, as estrelas eram com centelhas brotadas do sol, eles acreditavam que a terra era um fogo resfriado em rochedos, as flores eram pedaços de chamas coloridas, o homem, um punhado de cinzas ardendo em chama da vida, e tudo isso graças ao fogo. E existe várias outras teorias.
E dentro da Grécia nós encontramos grandes nomes da filosofia, como por exemplo o Sócrates, que mostrou ao mundo o caminho para as estrelas. E ele era olhado por muitos como o homem mais sábio da história. Ele sentia um prazer especial em estimular as pessoas a pensar. Ele gostava de provocar as pessoas que pensavam uma coisa e diziam outra. Sócrates, por ter muito conhecimento, ele acaba mexendo com a ideia de muitas pessoas e isso trouxe muitos adeptos, muitos discípulos para estar com ele. Nós temos também o Platão, que eu falei há pouco instante, um dos mais jovens filósofos. Ele era discípulo de Sócrates, ele era campeão de atletismo e ele tinha uma teoria que dizia que tudo passava, só as ideias permaneciam. Então, ele trabalhava, ele investia muito nas ideias, porque ele achava o seguinte: olha, eu vou envelhecer, eu vou perder os meus bens, eu vou perder as pessoas, mas as minhas ideias, a minha filosofia nunca irá morrer. Nós conhecemos muito bem algo como isso na Bíblia, que diz lá em 1 de Pedro, no capítulo 1, versículo 24 e 25, que diz: pois, eu vou botar para vocês estarem acompanhando comigo, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que lhes foi anunciada. Quando a gente começa a perceber o que Platão está dizendo, e a gente vê Pedro também dizendo em suas cartas, mas Pedro diz o seguinte: olha, tudo se acaba, mas a única coisa que permanece para sempre é a palavra do Senhor. Nós estamos falando de um livro em que não se encontra falhas em sua escrita, em suas colocações. Nós estamos falando de um livro mais lido do mundo, também o mais vendido do mundo. Nós estamos falando da Bíblia, que é a palavra de Deus. Nós entendemos que o Senhor, Ele fala conosco através da sua palavra. E eu tenho um outro exemplo de um filósofo, que é o Aristóteles. Ele foi um estupendo milagre do saber, ele reunia na sua cabeça a sapiência de centenas de homens. Ele tinha um conhecimento grande, ele era muito intelectual, ele era muito inteligente, ele era aprendiz de todos os negócios e profissões, ele entendia de tudo, ele sabia falar de medicina, falava de engenharia, ele falava de mecânica, de tudo ele podia falar e escrever com propriedade, porque ele tinha autoridade diante da sabedoria, do conhecimento. Talvez foi o mais harmonioso e o mais lógico pensamento que já existiu na história dos filósofos gregos que nós estamos citando. Nós temos também o Epicuro, que eu falei para vocês, que surgiram os epicureus. São aqueles que viviam em busca do seu prazer pessoal e viviam como se não existisse amanhã. Nós conhecemos hoje muitas pessoas epicureus, muitas pessoas que vivem o seu dia de hoje sem pensar que existe amanhã. Querem aproveitar o seu dia hoje, esquecendo que amanhã também nós temos uma história para ser contada e que talvez o amanhã seja muito tarde para você. Talvez o amanhã não exista para você. Talvez o amanhã não aconteça, porque o dia de hoje foi um dia escolhido por Deus. E nesse dia eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele tem poder para entrar na sua casa através desse programa, através dessa mensagem, da palavra dele para a sua vida e trazer para você entendimento. Talvez nós vivemos nesses dias de tantas ameaças, nós vivemos dias em que o sistema está nos apertando, nos comprimindo, em que a economia está sendo abalada, em que nós estamos assistindo constantemente nas reportagens a luta dos sírios para tentarem sobreviver, a guerra para tentar chegar na Grécia, para ultrapassar a Grécia e ir para a Alemanha, em busca de moradia, em busca de asilo, em busca de auxílio governamental. E as pessoas buscam o norte, mas a grande maioria delas, quando chegam no seu lugar, elas param, sentam e se perguntam: para onde eu vou agora? O que eu vou fazer agora? Em que eu devo investir a minha vida a partir de agora? E os epicureus eram exatamente assim. Porque Epicuro ele deu origem à filosofia epicurista no prazer desenfreado, como se não tivesse sido por ele mesmo. A palavra epicurista hoje indica a excessiva indulgência de comer e beber.
Contudo, o Epícoro, ele, mesmo sendo fundador dessa escola filosófica, ele foi um dos homens mais temperantes do mundo. Ele criou essa filosofia, mas ele comia pouco, bebia pouco, ele se contentava simplesmente com a refeição de bolo de cevada e água. Ele era diferente do que ele mesmo ensinava. Mas Paulo, ele se estabelece entre esses filósofos e entra para reformar a filosofia dos atenienses. Ele corrigia os erros que existiam nessa filosofia. Ele trazia, ele fornecia noções contidas num único e poderoso Deus vivo. Paulo, ele trouxe para aqueles homens um norte. Já que vocês têm tantas ideias, já que cada um fala uma coisa, cada um pensa outra coisa e vai em busca de conhecimento, inteligência, Paulo, um homem sábio, ele conhecia Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 15 ao 17, fala que teve um momento que ele foi para a Arábia e lá ele teve um encontro com Deus. E Paulo fala que tudo que ele aprendeu sobre Jesus, ele não aprendeu com os homens. Sabendo-se que Paulo, ele foi um grande aluno de Gamaliel, um grande teólogo da época dele. Mas mesmo assim, a experiência do homem talvez não esteja somente em folhas ou em leituras, mas ao dobrar o seu joelho, colocar o seu coração diante de Deus e esclarecer a Deus quem realmente ele é e o que ele precisa desse maravilhoso Deus. E Paulo estava lá para levar esse assunto mais longe do que se imaginava. Paulo estava pegando aqueles homens que tinham suas concepções, tinham suas ideias formadas e estaria colocando dentro do coração daqueles homens o Jesus Cristo, o Salvador. Aquele que, para muitos, poderia ser simplesmente um homem que passou pela história dos judeus, mas que esse homem que passou pela história dos judeus, ele até hoje passa por onde nós estamos. Ele passa na sua casa, ele passa na sua vida. Enquanto você me ouve nesse momento, o Senhor, ele passa por você. Porque nós somos pedras preciosas, nós somos o seu tesouro pessoal. Nós somos formados por suas maravilhosas bondades e maravilhas por suas mãos. E nós estamos aqui por conta disso. Os gregos, eles eram tão exigentes que eles não eram governados por filósofos, mas sim por poetas. Então, a obra do poeta, como por exemplo o Homero, era muito mais importante do que uma fala do Platão. E Paulo se estabelece, em primeiro lugar, para reformar a filosofia dos atenienses. Paulo, ele corrige esses erros. Paulo está lá para ensinar aqueles homens a ver Cristo. E eu quero trazer para vocês o texto de Atos 17, do 22 até o 23. Eu lhe convido a ler junto comigo esse texto, que diz o seguinte: então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa descrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Irmãos, nós podemos dizer que isso é uma grande ousadia de Paulo, ele sentar com aqueles homens no Areópago. O Areópago, como eu falei a vocês, era um lugar de conhecimento, um lugar de discutir a ciência, e Paulo é levado para lá para falar também da sua teoria, falar do seu Deus, falar da sua ideia, da sua filosofia. E quando ele senta para conversar com aqueles homens, a primeira coisa que ele diz é o seguinte: olha, vocês são completamente idólatras, vocês cuidam dos seus objetos de cultos, mas eu encontrei um altar vazio. Eu encontrei um altar que tinha embaixo, na sua descrição, ao Deus desconhecido. E é justamente sobre esse altar, é justamente sobre esse Deus desconhecido que Paulo queria falar naquele momento. E como o nosso tema de hoje é falar sobre a soberania de Deus, eu também te convido a viajar um pouco comigo sobre essa ideia que Paulo anunciava para os gregos e que hoje eu quero também aproveitar para vocês e falar sobre esse altar vazio com essa descrição. E sobre esse Deus desconhecido para muitos, que conhece de ouvir falar, de conhece porque leu alguma coisa, de conhece em alguma situação,
mas eu queria falar para você nessa tarde de uma forma que quando eu puder falar para você, o Espírito Santo de Deus ele possa se revelar a você aí na sua casa. Eu creio que nessa oportunidade, Deus ele vai estar trazendo para a gente esse entendimento. E para isso eu queria já começar a levar você a 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11, versículo 12, que diz o seguinte: Tu és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos, e riqueza e glória vem diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Irmãos, esse texto de 1 Crônicas fala da soberania de Deus, da grandeza de Deus. Mas ainda continuando no texto de Atos, no capítulo 17, versículo 24 e 29, Paulo ele fala isso para os atenienses. Ele começa a citar, e você também vai estar acompanhando comigo. O texto, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é Senhor sobre o céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez todos e todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriores estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nós movemos e existimos, como disseram alguns dos pais de vocês, também nós somos descendentes dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, de prata ou pedra, feita pela arte da imaginação do homem. Paulo, nesse momento, ele começa a trazer para o ateniense quem é realmente esse Deus, o Criador de todas as coisas. E eu queria falar sobre um pouco sobre geografia, sendo que eu não tenho essa formação. Eu sou pastor e aquilo que se trata da sua palavra, Senhor Jesus, eu procuro aprender, estudar, conhecer, para que eu possa trazer isso como vida para cada um de vocês, para a minha vida também. O Sol ele exerce um grande poder gravitacional sobre os corpos celestes. Ele tem um poder de manter todos os planetas ali, naquele equilíbrio desse poder gravitacional. A Terra também tem o seu poder gravitacional e a Terra possui essa força e acaba atraindo a Lua para perto dele. Irmãos, esse nosso sistema solar, ele é fantástico, porque entre a Terra e o Sol existe cerca de 150 milhões de quilômetros de distância. Em uma viagem feita em um ônibus espacial da Terra até o Sol, se levaria cerca de 130 anos até chegar no Sol. Nós sabemos que o Sol ele é gigantesco, o Sol ele tem cerca de 140 milhões de quilômetros em seu raio. A Terra ele acaba sendo simplesmente uma semente diante desse sistema solar. Ele tem cerca de 6 milhões de quilômetros em seu raio. E essa distância entre a Terra e o Sol é chamada de UA, unidade astronômica. Os cientistas eles acabam dizendo que o sistema cósmico ele é infinito, porque essa contabilidade é muito grande. Mas se a Terra tem uma distância de 150 milhões da Terra até o Sol, e eles chamam isso de uma única unidade astronômica. Entre a Terra e Plutão, que é o último planeta do nosso sistema, ele tem cerca de 40 UA, ou seja, 150 milhões vezes os 40. Nós vamos encontrar exatamente esse percurso, e se formos fazer uma viagem espacial da Terra até chegar em Plutão, nós iríamos levar cerca de 5 anos para chegar até lá. E quando a gente entende que o sistema solar ele é aquilo que nós
percebemos, o sistema solar é apenas um dentre muitos existentes em nossa galáxia. E a Via Láctea, que é a nossa galáxia, é uma existente entre milhares de galáxias que existem no universo. Ou seja, nós estamos no meio do espaço. Nós estamos sendo sustentados por uma gravidade do Sol. E a gente pensa, quem é isso tudo? O que é isso tudo? Mas a Bíblia responde para a gente o poder desse Deus maravilhoso, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 14 a 19, que diz: E disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite, sirvam ele de sinais para marcar estas estações, dias e anos. E sirvam luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passando-se a tarde e a manhã, esse foi o 4º dia. Tudo isso que Deus cria, Ele cria em uma manhã e uma tarde. A Bíblia fala de um grande luminar e do pequeno luminar. O grande luminar é o Sol, como ele falei a vocês, com um raio de 140 milhões de distância. E a Lua tem apenas 3 milhões de distância em seu raio. Ela é bem mais próxima do que a Terra. Em uma viagem espacial, em 3 dias, você pode chegar até a Lua. Nós sabemos que isso tudo é um poder de Deus e Ele fez todas as coisas em apenas um único dia. E Ele fez com a palavra. Esse Deus que nós estamos falando aqui nesse dia é um Deus soberano, é um Deus poderoso. É um Deus também que quando você abre o seu coração, mesmo Ele formando toda essa grandeza, Ele se concentra na sua vida. Desde o momento que você marca um encontro com Ele, e que você permite que Deus entre em sua vida, Ele consegue deixar de ocupar um espaço grande e começa a ocupar no seu espaço, na sua vida. Ele consegue ocupar 2 grandes lugares, a sua vida e todo o sistema solar. Que existem outros sistemas solares, que existem outros vários planetas, que existem bilhares, trilhares de estrelas. E Ele fez tudo isso para o louvor da sua glória. E nós podemos o adorar por isso. Paulo escreve a Timóteo, lá no capítulo 6, no versículo 15 ao 16, Ele reina, o bem-aventurado e o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem, Ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder para sempre. Amém. Irmãos, a soberania de Deus é imensa, infinita. E nesse dia você pode se envolver nesse poder. Quando Paulo ele se depara com esses homens, ele começa a contar, a falar para aqueles homens quem é esse Deus. E esse texto mostra a grandeza de Deus e fala para os filósofos, tudo que vocês têm em mente, tudo que vocês conhecem, não chega aos pés do poder de Deus. Tudo isso que vocês têm no coração não se compara ao poder de Deus. Eu quero te convidar a você reler comigo o verso 29, que diz: assim visto que somos descendência de Deus, que não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, de prata ou de pedra, feita pela arte ou imaginação do homem. Deus, Ele não habita mais em templos ou em coisas como se fizeram no passado e hoje algumas pessoas querem fazer do mesmo jeito, querem limitar Deus a algumas coisas. Quando o texto 29 fala que nós não podemos pegar a grandeza de Deus e resumir Ele a uma joia preciosa, eu posso trazer para você nessa oportunidade o exemplo de uma joia preciosa que é a esmeralda, e uma esmeralda rara, e contém hoje na coroa da rainha britânica. E se você puder pegar essa pequena esmeralda e transformar numa monstruosa esmeralda, e ela triplicar, multiplicar-se 1000 vezes esse valor dessa pedra, e você tentar esculpir esse Deus nessa pedra, mesmo com todo esse valor, não se chegaria ao valor de Deus.
por mais que você tente pegar uma pedra graciosa, bonita, linda e formosa e tente resumir a Deus, o seu Deus, o Deus que eu falo nessa oportunidade, o Deus que eu falo para a sua vida hoje, é um Deus que não se resume a coisas, a objetos, mas por isso Ele se limita a viver em você, porque Ele comprou você através de Jesus na cruz do Calvário. Ele se limita a andar na sua vida, porque você é dele, porque eu sou dele, porque nós temos o nosso nome marcado no livro da vida para morar com Ele na glória. Nós que um dia o aceitamos como o Senhor e o Salvador da nossa vida. Nós que o aceitamos Ele como o nosso dono. Nós que os reverenciamos e o respeitamos e o temos como nosso Deus, a quem Ele nos curvamos, a quem Ele nos prostramos e aquele que nós declaramos que Ele é Senhor sobre todas as coisas. E Paulo fala, senhores atenienses, o Deus que eu tenho aqui, e se vocês contarem com esses 30 mil deuses que vocês têm, não chega nem ao solo dos seus pés, nem a marca dos seus pés, porque o seu Deus, o nosso Deus, a Bíblia fala que Ele anda pelos montes. Nosso Deus, Ele tem poder, e Jó fala que Ele tem poder sobre as estrelas, chamando cada uma pelo seu nome. Deus tem poder para marcar a terra e limitar a força das águas, e dizer até onde pode ir. Deus, Ele é tão perfeito que quando Jesus estava na proa do barco, e o barco em grande movimento, os discípulos perturbados perguntaram, mestre, não se incomoda se que morramos? E Jesus acorda e chama aqueles homens de pequena fé. Mas em seguida Ele dá uma ordem ao mar e diz, mar, aquieta-te, vento, para mostrar o seu poder sobre as águas, sobre o vento, sobre todas as coisas, porque esse Deus é soberano. E para falar sobre a soberania, eu trouxe para você nesse dia esse texto em que você pode entender e compreender essa dimensão. Tentei falar para vocês um pouco do que nós entendemos das estrelas, já que esses homens passaram suas vidas todas tentando estudar o que seriam as estrelas, o que seria tudo isso. Mas Paulo, ele fala, olha, a grandeza de Deus não pode se resumir a nenhum espaço físico. Por isso é que Paulo ele chega ao versículo 30 ao 34 do Atos 17, e ele começa a passar para aqueles homens justamente o que ele tinha de interesse para passar para a vida deles. O texto de Atos 30, 34 diz o seguinte, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram, a respeito, nós ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles, alguns homens ajuntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Irmãos, quando esses homens ouviram falar de Jesus, desse Deus que ressuscitou entre os mortos, quando eles começam a ouvir Paulo falar sobre a ressurreição, algo que eles não admitiam que seria possível, aqueles homens, alguns se levantam, outros zombam, mas alguns seguem. Nós, até hoje, temos pessoas assim, que zombam da palavra de Deus. Outros que falam o seguinte, olha, sobre esse assunto, eu ouço uma outra vez, ou converso uma outra vez com você. Mas existe a turma que fica. E entre eles ficou Dionísio, alguns homens e a sua esposa. E eu queria destacar justamente esse homem chamado Dionísio. Porque para onde Paulo iria, sempre tinha seguidores. Pessoas queriam ouvir mais. Mas Dionísio, ele era um areopagita. Ele andava no Areópago, ele era um cientista. Ele era um juiz, ele era um conselheiro daquela época. Dionísio, ele havia ido para o Egito para estudar astrologia. E quando estava lá, ele ficou sabendo do eclipse, quando Jesus Cristo morre, e naquele momento da morte de Jesus, a Bíblia fala que o céu escurece, e ele fica sabendo disso, e ele procura entender o que aconteceu naquele momento. Quando Paulo começa a falar da ressurreição de Jesus,
Aquele homem acredita porque ele tinha estudado astrologia. A astrologia é uma pseudociência que estuda a influência dos astros sobre a raça humana. Eles acreditam que os astros podem mexer, podem influenciar na vida do homem. E Dionísio, ele tinha essa ideia, ele tinha essa concepção. E quando ele ouve Paulo falar sobre isso, ele fala, eu quero saber desse Deus, eu quero conhecer esse Deus, porque quando eu estudei sobre astrologia e quando eu ouvi falar do acontecido, e hoje você me falando, eu posso ter certeza do que você está dizendo. Irmãos, aquele homem não era um simples homem entre todos. Paulo chegou ao Areópago para explicar Jesus, para explicar a ressurreição, e ali naquele momento, aquele homem inteligente, estudado na Grécia, estudado no Egito, entre filósofos, entre poetas, ele começa a colocar o que está no coração dele. E ele leva não somente ele e seus amigos, mas a Dâmaris, que possivelmente era sua esposa. Que você possa ter a concepção, diante do que você estuda e lê, que a Bíblia ela tem resposta para tudo. Eu, pessoalmente, particularmente, acredito que a ciência ela comprova a existência de Deus, o poder de Deus e a soberania de Deus. Quando a ciência diz que algo é infinito, que algo não tem tamanho, algo não tem valor, ela está comprovando que esse Deus que nós servimos, ele não se limita a coisas, não se limita a espaço, não se limita a nada. Quando você abre o seu coração, esse Deus maravilhoso, que envia Jesus à cruz, seu Filho, para morrer por nossas vidas, ele se limita a estar dentro da sua vida para te usar e fazer o que você quer. Irmãos, nós sabemos que os dias são maus, que as lutas sobrevêm sobre cada um de nós. Eu não fujo das lutas, ninguém pode fugir das lutas. Em João, capítulo 16, verso 33, Jesus diz, eu digo isso para que vos tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Se você tiver Jesus na sua vida, se você não tem, faça hoje uma aliança com Ele. Esteja hoje com seu coração aberto para que Ele possa fazer morada. Mas se você tem Jesus, para onde você for, Ele vai estar com você. O que você fizer, o Senhor será o seu auxílio. Que nesse dia a graça do Senhor Jesus possa inundar o seu coração. Que a sua família possa ser impactada pelo poder da palavra do Senhor. E que esse dia venha a ser um dia diferenciado para a sua vida. E que o Espírito Santo de Deus ele possa realmente preencher o vazio da sua vida, porque somente Ele pode preencher. Seus filhos não preenchem, seu casamento não preenche, os seus amigos não preenchem, seus bens não preenchem, porque os filósofos epicureus, eles pensavam que os seus prazeres poderiam preencher, mas não. Os etíopes, eles não poderiam ser preenchidos. Porque só que preenche o homem é Jesus. E que nesse dia, Jesus venha preencher todo o seu vazio. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a Deus por sua vida, por estar comigo até esse momento, até esse horário. Que Deus possa te recompensar com bênçãos e que a graça do Senhor possa ser derramada sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e sempre. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Você acompanha essa ministração em outras oportunidades, através do site da TV Monte Sião, www.tvmontesião.com. Toda segunda-feira, às 21 horas, programa Tempo da Graça. Você vai estar juntamente comigo assistindo esse programa, ouvindo a palavra do Senhor Jesus, eu me esforçando daqui, pedindo ao Senhor que essa palavra reflita na sua vida com graça e você em sua casa, sendo abençoado e abençoando a outros. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Louvo a Deus por essa oportunidade, por sua vida, em nome de Jesus. Amém.